Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar a aula de hoje e o assunto da nossa aula hoje no direito internacional público é a solução pacífica de controvérsias. Nós em outras aulas, nós tivemos a oportunidade, inclusive na aula inicial, de falar sobre o uso da força, né, que é a medida extrema em que os estados, os países utilizam quando você tem frustrado, né, essa forma ou essas formas, né, de solucionar os conflitos. Também comentamos com vocês que, na medida em que essas guerras, né, foram se tornando cada vez mais destrutivas, né, no sentido bélico da palavra, a preocupação da humanidade e o aperfeiçoamento dessas metodologias e dessas condições de solução pacífica, elas foram aumentando, se desenvolvendo juntamente com o poder destrutivo, né, de uma guerra. Isso tudo no século XX, né, foi muito evidenciado na medida em que a Primeira Guerra, sobretudo na Segunda Guerra, a humanidade se confrontou com uma condição, né, em que se percebia que, que o poder destrutivo das armas tinha chegado muito longe, quer dizer, a eminência de uma destruição em massa ou da própria extinção do homem, ela começou a ficar em voga nessa discussão. Houve um avanço muito grande da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, né? Os avanços tecnológicos nesse sentido bélico foram muito grandes e os países foram se armando, né? Eles foram se armando. Vou comentar um pouco aqui sobre a Guerra Fria, né? Que se deu também após a Segunda Guerra Mundial, e a preocupação da humanidade em que milhares e milhões de pessoas foram mortas, né, na Segunda Guerra, além de tudo, uma destruição do patrimônio, né, da humanidade, prédios, né, construções do homem, a preocupação no surgimento de um novo conflito, no caso uma terceira guerra mundial, levou as organizações internacionais, sobretudo a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, a trabalhar, né, com instrumentos e mecanismos que pudessem evitar o uso da força, quer dizer, que é a medida extrema, né? E esses mecanismos, né, que a gente vai comentar aqui hoje, que é a solução pacífica das controvérsias, né? Quer dizer, é tentar de todas as formas, né, evitar o confronto, uma vez que a experiência, né, ocasionada pelas guerras do século XX levaram a uma destruição até nunca vista na humanidade, né? Porque a gente antes, você tinha guerra, sempre teve essas guerras, mas nunca numa condição global como se viu, né? E também as armas, né, que se faziam guerras, as guerras medievais, as guerras no início, digamos, do período mercantilista, né? E quando se descobriu arma de fogo, mesmo na descoberta, é claro que isso foi aumentando aí, na medida que você descobriu a pólvora, né? Mas assim, elas de certa forma não causavam, né, uma destruição a nível global, né, numa velocidade muito grande. Então, esses mecanismos, né, de uso da força eram constantemente utilizados. Eu falando na Idade Medieval, a gente não tinha, né, no período nem a pólvora, então era guerra com lanças, com flechas, com espadas, né? E isso, de fato, o impacto ambiental, o impacto econômico era muito menor, né? A partir do momento que você tem esse avanço aí no poder destrutivo das armas, né? Você tem, além de uma mortalidade muito grande, né? Você tem uma devastação do patrimônio mundial.
termos de edificações, destruição de cidades, de prédios, de casas, né? Você também, associado a isso, você tem um dano ambiental muito maior, né? Ocasionado pela poluição, pela radioatividade, né, do meio ambiente. Então, isso tudo em conjunto, né, levou a uma ação ou várias ações que redundassem em pensar mecanismos que pudessem de fato evitar essa destruição. Tá? E aí que entra, né, esse aperfeiçoamento dos mecanismos de solução pacífica de controvérsias. Né? Eu vou deixar o material para vocês, né, na pasta e da plataforma, mas de qualquer forma a gente vai falar aqui, né, nesse texto, né, que é o motivo da aula de hoje. Né? As partes em uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e às seguranças internacionais procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, por inquérito, por mediação, por conciliação, por arbitragem, por solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais, ou a qualquer outro meio pacífico à sua escolha. O campo das soluções pacíficas de controvérsias internacionais sempre ocupou lugar de destaque no direito internacional público, com um duplo papel. Primeiro, de solucionar as controvérsias entre os estados, entre os países, e também servir de prevenção a que estes recorram a medidas extremas. Então, esses mecanismos, né, que eu dei uma resumida aqui de mediação, conciliação, arbitragem, né, qualquer forma que você possa evitar a solução extrema, né, eles têm dois grandes objetivos. Né? Um é para solucionar a briga, né, a controvérsia, o desacordo, o desentendimento entre qualquer um dos países envolvidos, né? E de certa forma também a prevenção, né? Você prevenir, que talvez seja também um dos principais, né, dos mecanismos, você prevenir a medida extrema, que no caso aqui é a guerra, né? O uso da força, em que nós já falamos em outra oportunidade com vocês, né? Segundo Elbert Hart, possui normas primárias, similar a um sistema jurídico das sociedades primitivas, três grandes debilidades. Quer dizer, antes dessas soluções, né, você tem aí três grandes problemas, né, que antes do que eu digo desses mecanismos de soluções, você tem três grandes problemas que levam, né, a fraqueza, né, desses meios de negociação. O primeiro é a própria incerteza, né, a falta de critérios para a pertinência da aplicação da norma jurídica. Né? Quer dizer, à medida que você não tem um arcabouço jurídico, né, uma incerteza do que se aplicar, você também não tem uma condição de negociação tão eficaz, né? Uma condição de negociação que seja de fato resolutiva, né? Que vai solucionar aquele problema. O segundo é a própria ineficácia, né? Não há normas que instituíam pessoas competentes, quer dizer, quem que vai fazer, que norma que institui que eu vou ser o mediador daquele conflito, que eu vou negociar, né? Hoje você tem muitos tratados internacionais e você tem também uma precedência em termos de arcabouço jurídico que facilita a eficácia disso. Quer dizer, qual que é a legitimidade que eu tenho, da onde está falando, né? Vamos dizer assim, mais simplesmente, que eu possa de fato negociar ou participar daquele processo de negociação. Então antes você não tinha isso muito bem definido. Voltando aqui, né, gente, eu falo que isso foi muito aperfeiçoado na questão do aumento do poder bélico e destrutivo, sobretudo do século XX. Né? Então, naqueles tempos primórdios, né, em que as guerras não tinham como eu disse, esse poder destrutivo, a ineficácia imperava muito, né? Não tinha uma preocupação tão grande com relação a essa resolutividade
ou essa solução pacífica dos conflitos. Existia, na verdade, em muitos países até a cultura, né? Cultura da conquista, né? A cultura de um povo guerreiro, a cultura de que o homem nascia para conquistar. Então tinha todo também um certo entendimento arcaico de que a guerra, na verdade, estava na origem do homem, né? Quer dizer, o homem ele nascia, se tornava forte através das suas conquistas, através da guerra, né? Então a noção de direitos humanos era muito precária também. Então isso tudo foi evoluindo, né? Obviamente tem uma contribuição muito grande, né? No século XVIII lá, das revoluções francesas, do iluminismo, da quebra da crença da religião no sentido de tudo vem de Deus, né? Quer dizer, você é rei porque vem de Deus, você é predestinado e não das próprias ações do homem. Então essa revolução, digamos, social, de entendimento, também quebrou um pouco essa cultura de que a guerra fazia parte da concepção da natureza do homem, né? E então a ineficácia imperava também. O último é a estaticidade, né? Quer dizer, é o produto da inexistência de normas de mudança, que torna impossível a adaptação do direito vigente às transformações da sociedade. Né? Mais uma vez aqui, vocês aí que estão, né, já estudaram outras matérias de direito, entendendo da própria evolução, né, que o direito tem na transformação da sociedade. Né? Então existia pouco isso também, era muito estático, essa estaticidade no sentido de estático, de parado, de poucas mudanças. Né? Aí você vem aí bem no final, muito início do século XX, né, na Convenção de Haia, que foi muito importante nesse sentido de evolução desses tratados, né, iniciaram nova fase para os litígios no direito internacional público, marcada pelo crescente aumento das instituições para procedimentos de resolução de disputas. Naquele momento, a gente já tinha guerras, né, com poder de fogo maior, né, não como a primeira e sobretudo a segunda, mas já havia uma preocupação ali na solução de litígios no direito internacional público. Né? Então, isso foi muito evidente aí na Convenção de Haia. Né? Tanto que em 1920, né, a Primeira Guerra foi de 14 a 18, né, 1914 a 1918, você tem logo depois da Primeira Guerra a criação da Corte Internacional de Justiça, né, que será até motivo de outra aula nossa no direito internacional público, tá certo? A expansão das regras e normas, além de instituições para a solução de conflitos. A evolução dos meios de solução após a Segunda Guerra exibe cinco características. Né? Então, a partir dessa rudimentação, né, dessa ineficácia, estaticidade, né, essa inércia, você tem, sobretudo, como eu estou falando mais uma vez, a partir da Segunda Guerra Mundial, você tem 5 características importantes do processo evolutivo na mediação de conflitos. Né? Você tem a jurisdicionalização, que é o aumento das normas que instituem autoridades competentes, é justamente contrapondo a ineficácia que eu falei. Né? Você começa a ter normas nos tratados, na ONU, sobretudo, em que você vai institucionalizar quem é competente para resolver aquele problema. Né? Isso era muito precário, também porque você não tinha uma organização como a ONU. Né? Você teve as convenções aí no século XIX, a Convenção de Haia em 1899, mas você, né, ainda era precário essas organizações supranacionais, né, como é a ONU, a OIT, a OMS, que nós já falamos também em outras oportunidades. Então você tem aí a jurisdicionalização, né, que é a institucionalização, o reconhecimento de quem compete resolver essas soluções. Tá? A universalização, que é o aumento da competência de certos tribunais para julgar controvérsias. A partir deste momento também, você tem um interesse ainda maior no direito internacional público de se constituir tribunais que pudessem julgar, né,
os crimes de guerra, que pudessem resolver as soluções, né? A Corte Internacional também ganha um poder muito maior a partir da Segunda Guerra Mundial, porque, voltando aqui, né, gente, a preocupação foi grande, né? Você vê nos livros de história em que nunca se pensava no poder destrutivo, que foi a Segunda Guerra Mundial, e existia uma concepção, né, um entendimento em que se houvesse uma Terceira Guerra Mundial, a destruição seria gigantesca, talvez irreversível para a convivência do homem. Então teria-se que avançar muito nesses mecanismos, né, que antes eram precários, né, como eu falei, a jurisdicionalização, universalização, a regionalização é outra característica, né, que ela vai constituir cortes judiciais permanentes, né, com previsão de curso de arbitragem para solução de conflitos, né. Então isso, em termos regionais, isso aí ganha característica também, os tratados, né, os tratados regionais, que sempre tem cláusulas também para solução de conflitos, caso haja um desacordo entre os estados, né. A diferenciação, né, que concerne a necessidade de se criarem formas particulares de solução de controvérsias, né? Então há um avanço na pesquisa e na introdução e no desenvolvimento de formas para a solução de controvérsias, né? Uma diferenciação, quer dizer, cada caso é um caso, vamos estudar, eu não posso aplicar o caso passado naquele caso, porque isso aqui envolve religião, o outro envolve economia, o outro envolve questões de política, né? Eu peguei 3 aqui que são sempre motivos de controvérsia entre os países, né? Tanto que vocês já ouviram falar em Guerra Santa, né? Vocês já ouviram falar em guerra por questões econômicas, né? Vocês já ouviram falar em guerra por questões políticas, né? Quer dizer, você pode ter uma guerra por um entendimento que aquele país, por exemplo, ou aquela região, não faz parte politicamente da outra, por questões históricas, né? Nós pensamos politicamente diferente do que aquele outro país, por isso queremos, por exemplo, a nossa emancipação. Então nós vamos conquistá-la através, né, da guerra. Nós vamos conquistar através das armas, né? E também permeou aí, né? E é bom eu falar que depois da Segunda Guerra Mundial, né, aí um grande parênteses aí que também faz parte desse contexto da solução de controvérsias, nós tivemos o que se chamou-se de Guerra Fria. Nos países aliados que derrotaram o eixo, né, Alemanha e Itália, nesses países aliados, né, Estados Unidos, Inglaterra, o próprio Brasil, enfim, o resto do mundo, né, você tinha ali o eixo Itália, Alemanha e Japão, né, o Japão na parte oriental. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, houve 2 grandes, digamos assim, vencedores, né? Os Estados Unidos, né, representando o eixo ocidental e o sistema capitalista, né, e o lado da União Soviética, né, que chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representava o Oriente e representava o eixo politicamente socialista, né, porque já havia a Revolução Russa no início do século XX. Então, esses 2 países, que foram, digamos, os 2 países que venceram a guerra no sentido político também, eles começaram uma corrida chamada corrida armamentista, né? E também a tentar estender a influência política, né, do sistema socialista pelo bloco da União Soviética, do sistema capitalista pelo bloco dos Estados Unidos. Então foi chamado nesse período, até os anos 90, início dos anos 90, que se chamou-se de Guerra Fria. Esses países, não só os 2, mas todos os países do mundo,
tiveram os seus avanços tecnológicos, né? Houve uma corrida armamentista, né? E houve um grande cenário para espionagens, né? Dos dois blocos, um contra o outro, né? Para saber o que estava se produzindo, o que estava na frente. Então, o sistema de espionagem e desses avanços, né? Eles fizeram com que criasse uma tensão muito grande no mundo, né? Daquele medo de de Estados Unidos e União Soviética entrarem num conflito armado, e eles foram se preparando, né? Se fortalecendo no sentido do armamento, como se fosse uma forma também de demonstrar força, e que num possível conflito isso seria difícil para um ou outro vencer, né? Então eles faziam questão também de ostentar a sua força bélica, e os países periféricos ali, né, os países que estavam ali nos dois eixos também se armavam, né? Então havia ali nos anos 60, 70 e 80 uma grande quantidade, né, de armamento, e sobretudo nuclear. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial foi marcada, e o fim da guerra, pela bomba atômica. Então o homem descobriu a bomba atômica e viu o efeito, né, perverso, o efeito destrutivo daquela bomba atômica. Então os países, Estados Unidos, União Soviética e os outros países, né, cada um com sua influência, também produziram as suas bombas atômicas. Então tinha uma tensão muito grande. Os Estados Unidos, às vezes, através de blocos, eles apoiavam um país que estava em guerra com outro, através do financiamento financeiro, de armas, e a União Soviética também, né? Então Cuba foi nesse contexto, né? Até a própria crise de 64 aqui, o golpe de 64, né? Segundo vários historiadores, tinha um pano de fundo americano sobre a questão da violação, da iminência do comunismo prevalecer no Brasil, uma vez que Jango tinha ganho a eleição e tinha flertado com a China e Cuba, né? China era um país comunista. Então foi muito tenso. Vietnã, a guerra do Vietnã americana, né? Então União Soviética e Estados Unidos, eles não se confrontavam diretamente, mas eles, de forma indireta, se armavam, né? E influenciavam outros países com seu poder bélico e econômico, e a influência, obviamente, política, né? Houve nos anos 80, se não me engano, 84, 85, um filme que chamava-se Day After, né? O dia seguinte. O dia seguinte seria o dia seguinte à eclosão da Terceira Guerra Mundial. E esse filme foi muito comentado, porque demonstrou o que seria da humanidade se houvesse a Terceira Guerra Mundial, né? Então, nesse filme eu assisti, né? Havia ali, né, as famílias, né, num dia a dia normal, crianças no parque, muito alheios do que estava acontecendo, né, politicamente no mundo, todo mundo vivendo uma vida normal. De repente, né, Estados Unidos e União Soviética lançam os mísseis, né, nos respectivos países, né, as bombas atômicas, e os outros países também entram nos lançamentos, né, cada um defendendo o seu bloco. E o dia seguinte é um dia em que a Terra, né, o mundo, né, está praticamente destruído, né, grande parte da humanidade morreu, e os que sobreviveram, dado a quantidade de bombas atômicas, né, permaneceu a Terra com uma camada cinza em que o Sol não penetrava, por isso morreram-se animais, as plantas, e havia uma radioatividade em todo o planeta, que quem sobreviveu, né, ou ele morreu de fome. Então havia ali no filme as pessoas matando por comida, comendo até gente também, né, os que estavam morrendo de fome, e outros morrendo de câncer por causa da radioatividade. Resultado, né, seria o fim da humanidade. Esse filme impressionou muito a época, né,
porque sempre se falava, se houver uma guerra, o poder destrutivo dos países em termos de bomba atômica poderiam destruir a Terra não sei quantas centenas de vezes, né, de tanta arma que estava. Depois de 1990 que houve a queda do muro de Berlim, então o comunismo perdeu força, os blocos socialistas, né, então você tinha a Alemanha Oriental e Ocidental que juntaram, a própria China depois, apesar do regime comunista, se tornou um país com economia capitalista, abriu a economia e por aí vai, história que vocês já conhecem. Houve um distensionamento e uma corrida para o desarmamento nuclear, né? Para justamente distensionar o que houve na Guerra Fria nos anos 50, 60, 70 e 80. Ficamos 40 anos aí vivendo essa tensão entre Estados Unidos e União Soviética e, obviamente, o seu bloco. Tá? Então, continuando aqui, na solução de controvérsias, sofreram grandes transformações que foram intensificadas pela aceleração da interdependência entre ações. Tais mudanças se explicam, ao menos em parte, pelos seguintes fatores, né? Aumento da densidade, do volume e da complexidade das normas internacionais requer instituições sofisticadas, né? Obviamente, você tem uma ampliação das normas, a complexidade é muito maior. O maior empenho em relação à regra jurídica internacional em detrimento da diplomacia orientada pelo poder, né? Então você tem também um empenho, né, de você trabalhar a regra jurídica, experiência positiva de alguns tribunais, como a Corte de Justiça das Comunidades Europeias, né, foi uma experiência muito interessante que foi colocado na Europa também, a inadequação de outros tribunais pré-existentes para tratar de vários tipos de disputa, particularmente aqueles que envolvem problemas que demandam grande especialização ou que serão mais bem resolvidos no plano regional. Então, acima de tudo, o direito e todas as regras modernas de relações internacionais são direcionadas à busca da manutenção da paz, diferentemente de qualquer outro momento da história, né? Onde, mesmo se as nações não estivessem interessadas pela guerra, ao mesmo tempo não buscavam arduamente a sua supressão. Ainda assim é importante atentar que com todos os instrumentos de solução pacífica de controvérsias, mesmo a ONU, que é um órgão supremo de composição existente, não tem poder para coagir duas nações em conflito e sentarem-se e resolverem seus problemas em uma mesa de negociações. Faz-se necessário que as partes tenham a boa vontade de dialogar e estabelecer um entendimento. Então, gente, com todos os avanços ocorridos já aqui comentados e com vários instrumentos de solução de conflitos e com o apoio da ONU nessa solução de conflitos, que é uma instituição, digamos, supranacional, como a gente fala, não há condição de você obrigar a sentar numa mesa de negociações dois países. Ou seja, quando um não quer, dois não fazem, né? Então, assim, os dois têm que estar a fim de conversar. Tá? Se um estiver decidido a não negociar, não tem como coagi-lo a fazê-lo. Essa que é digamos, a condição de se fazer isso, né? Então, você tem que ter dois, ou pelo menos, né, os dois, né, na verdade, desculpe, a fim de conversar. Caso contrário, não haverá a solução pacífica ou mesmo o início da conversa, né? Então isso é um problema, que obviamente porque os países são soberanos e como já comentado em outras aulas, né? A ONU, obviamente, ela tem sua influência, ela pode até usar força através dos seus países membros, né, no que for, no que couber, mas nesse caso de obrigar
dois países a se entenderem, não há nenhum poder que possa coagi-los. Isso é importante a gente falar, que há uma certa limitação à solução de controvérsias, né? Você pode ter aí países que não querem se sentar para conversar, você falar entre Israel e Palestina, né? Você pode ter países que têm um problema histórico, então aí que causa, você tem aí os movimentos das guerrilhas, os movimentos, desculpe, revolucionários, né? Foi as Farc, né? As Forças Revolucionárias Colombianas, o IRA, né? Que é um movimento separatista da Grã-Bretanha, né? Enfim, com a Irlanda, né? Do Norte, enfim, tem todo um arcabouço aí de exemplos, né? Em que não houve ou não há ainda, por alguns ainda, a vontade de se negociar, e sim a manutenção das brigas políticas, né, de entendimento entre alguns estados membros, tá certo? Então, agora falando, né, o procedimento mais tradicional é a negociação, né, que é realizada por funcionários dos estados especializados em tarefas, os diplomatas. Então, todo país você tem a diplomacia, né? Então, normalmente nas embaixadas você tem os diplomatas, né? Os diplomatas são pessoas preparadas, pelo menos devem ser preparadas, para a arte de negociar, né? Essa é a função do diplomata, né? Então, você tem cursos, né, de diplomacia, né? Você tem diversos cursos, formação de diplomata, né? Então esse diplomata vai se preparar para realizar essas negociações, né? Através das suas embaixadas, né? Através dos seus representantes legais, tá certo? Pode assumir as formas de negociações bilaterais ou multilaterais. Caracterizam-se pela informalidade, seguindo os usos e costumes internacionais. Então, quer dizer, é uma conversa, né, gente? É uma forma de conversar, de sentar à mesa e conversar, né? Não há, assim, instrumentos formais ainda, né? Claro que você pode redundar num instrumento formal, num acordo assinado, mas o início é a conversa, né? Deixa eu entender qual que é o seu problema, aí você vai na outra parte, deixa eu entender qual que é o seu problema, vocês dois estão dispostos a conversar e tudo, aí você vai conversando, quando você sentir que há uma predisposição para sentar, que o momento é aquele, porque também você tem que ver o momento, às vezes um lado está muito nervoso,